te peço, ó Deus, fala conosco nesta noite, mais uma vez, através da tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que despreza, Senhor, a tua palavra, está desprezando o Senhor, meu Pai. Mas aquele que ouve, Senhor, a sua palavra, meu Deus, e guarda, Senhor, os teus mandamentos. Deus! Meu Deus, esse sábio és. Em nome de Jesus, fala conosco a tua palavra. Em nome de Jesus. Fala, papai, que o teu pequenininho está aqui para te ouvir nessa noite. O nome de Baruch Abachatandai. Maravilha. Seja Deus. Maravilhoso, exaltado é teu nome. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja Deus. Quem estiver sentado, coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 16. Louvado seja, perdão, igreja, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É impressionante como Deus, Ele é fiel e é um mistério. No momento quando o pastor me fez o convite, eu falei com Deus: Senhor, me dá a palavra revelada dos céus. Eu não quero falar nada que eu queira ou que o povo queira ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. E no mesmo instante Deus me deu essa palavra, e a primeira pessoa que Deus falou foi comigo mesmo. Porque no instante que Deus me deu a palavra, eu pensava comigo mesmo: eu vou parar com um grupo de coreografia. Eu vou parar e não vou mais estar apresentando coreografia. E no momento que Deus falou comigo: não é tempo de parar, mas de prosseguir. E esse é o tema dessa palavra nessa noite, para mim e a tua vida. Não é tempo de parar, mas de prosseguir. E ontem no culto ali onde eu fui apresentar a coreografia com Thalia, assim eu falei com Deus: Senhor, me dê a confirmação da palavra através da pregadora. Eu falei com Deus, só que eu tinha esquecido. Durante o culto eu esqueci que eu tinha falado com Deus, pedindo a Deus para me dar a confirmação através da pregadora. E quando a pregadora foi pregando, eu não lembrava. Quando chegou quase no final da mensagem, Deus usou ela para falar capítulo, versículo e até o que Deus tinha falado comigo, que não era tempo de parar. Eu falei: Deus é fiel. Louvado seja Deus. Naquele momento eu lembrei que eu tinha pedido a Deus a confirmação. Ou seja, ainda que eu me esqueci, Deus não se esqueceu. O que Deus quer falar comigo e contigo, igreja, é que não importa quantas orações você fez e você pode só ter esquecido. O que importa é que Ele lembra de cada oração que foi feita por mim e por você. Ainda que essa oração tenha 10, 20, 30 anos, pode ter a certeza que as tuas orações estão anotadas lá no céu. E se a resposta ainda não chegou, o tempo do Senhor na tua vida vai chegar. Espera tão somente nele. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A partir do versículo 1, louvado seja Deus. Jezabel ameaça Elias, é o título. Louvado seja Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou
azeite sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tomou, aleluia, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Louvado seja Deus. Para encerrar, aleluia, o versículo 13 diz assim: e sucedeu que enviou, aleluia, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, o tema para essa palavra, para a minha vida nessa noite é: não é tempo de parar, mas de prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aqui neste mesmo livro de 1 Reis, no finalzinho do capítulo 16, a Bíblia nos conta que, aleluia, o rei Acabe havia pecado contra o Senhor mais que todos os outros reis anteriores. Porque como se não bastasse ele se casar com a rainha Jezabel, uma mulher idólatra e irresponsável por matar muitos dos profetas do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ele também construiu, aleluia, levantou altares para adoração a Baal, induzindo assim o povo de Israel também à idolatria. Ou seja, ele não pecou sozinho, não bastava ele pecar, ele também levou o povo de Deus ao pecado, e por causa deles também muitos dos profetas, aleluia, se corromperam e começaram a trabalhar para Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que havia 850 falsos profetas trabalhando ao serviço da rainha Jezabel e do rei Acabe. E por causa do pecado e da idolatria do povo, o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, constantemente avisava através dos profetas, mas quando o povo não dava ouvido, o Senhor então tomava uma atitude. Então o Senhor castiga aquele povo, mandando uma grande seca. E a Bíblia diz que o Senhor enviou o profeta Elias para ir até o rei Acabe, para dizer que durante 3 anos e meio não haveria chuva nem orvalho naquele lugar. E por falta da chuva houve ali também uma grande e terrível fome. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Elias, igreja, ele não veio para confortar, mas ele veio para confrontar o pecado. Elias não temia homem, não
esforço físico ou emocional. Satanás aproveita do cansaço, do desânimo, louvado seja Deus, ou físico ou emocional, para soprar no ouvido palavras negativas. Louvado seja Deus, aonde muitos ficam frustrados e até mesmo faz como o profeta Elias, pede a morte. Tem pessoas que até mesmo ficam depressivos e não entendem o porquê. Aí muitas das vezes pregava, louvava, fazia obra, mas está triste, angustiado e não entende o motivo.
parar, não é momento de estacionar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, mas eu não aguento mais essas lutas, eu não aguento mais essas provas, eu não aguento essas calúnias, eu não aguento as portas fechadas, eu não aguento o desemprego, eu não aguento, aleluia, tanto levante, eu não aguento tanta pandemia contra a minha vida, eu não aguento mais esta enfermidade, eu não aguento mais aquela pessoa que está se levantando contra mim no meu trabalho, eu não aguento mais essa situação. Aí Deus está te falando, filho, filha, aleluia, quem coloca a mão no arado não pode retroceder, quem coloca a mão no arado não pode voltar para trás. Aleluia, a obra que eu coloquei em tuas mãos é para você exercer, é para você fazer, não é para você parar, não é para você estacionar. Maior do que a prova, a doença, o levante, a calúnia, a porta fechada, o desemprego, a dificuldade que você enfrenta, é eu, Senhor teu Deus, na tua vida. Nada, nem ninguém é maior e mais poderoso do que o Deus a qual eu e você serve. Nada, nem ninguém é maior e mais poderoso do que o chamado de Deus, amém, na tua vida. Nada e ninguém é maior e mais poderoso do que o poder de Deus sobre a minha e a tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o profeta adormece, e ali o anjo do Senhor, ele vem até o profeta e coloca um pão e água sobre a sua cabeceira. E quando ali o profeta acorda, ele se depara com o pão, com a água. Louvado seja Deus, ele sabia que era o anjo do Senhor que estava ali. Mas quem sabe ao ver o anjo, ao ver aquele alimento sobrenatural, aleluia, louvado seja Deus, ele havia pedido a Deus a morte, depois adormecido. Quem sabe ele pensou, pronto, já morri e cheguei no céu. Morri e estou no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele não sabia é que o anjo estava ali para, aleluia, dar uma alimentação extra e dar uma nova ordem, porque o chamado ainda não havia acabado. Ei, o chamado só acaba depois que morre. Enquanto tem vida, o chamado está de pé. Não adianta dizer eu vou parar por causa da luta, não adianta dizer eu vou parar por causa das provações, não adianta dizer eu vou parar por causa da escassez, não adianta dizer eu vou parar por causa da dificuldade, não adianta dizer eu vou parar por causa de uma coisa, porque Deus não vai te permitir parar. Deus não te dá essa ordem, mas a ordem que Ele dá é para prosseguir. Ei, filho, o chamado, a obra só acaba após a morte.
noite, ó Deus. A Bíblia diz, igreja, o versículo 8: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, aleluia, caminhou 40 dias e 40 noites até o, aleluia, Horebe, o monte de Deus. Aquele alimento que o anjo deixou, aquele pão e aquela água, não era um pão, uma água qualquer, não era aquele pão que você come, compra na padaria, come e depois já está com fome de novo, não é aquela água que a gente tira da torneira, bebe e depois já está com sede de novo, mas aqui foi o pão da vida, e a água que é próprio Jesus Cristo, a água que veio da fonte. Louvado seja Deus, que é Jesus Cristo na minha e na tua vida. Aqui foi um alimento sobrenatural que o anjo trouxe para o profeta Elias, com apenas aquele alimento. A Bíblia diz que o profeta, ele caminhou por 40 dias e 40 noites, ou seja, ele jejuou 40 dias e 40 noites com apenas aquele alimento. O Senhor o sustentou por 40 dias e 40 noites. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Ei filho, o pão, aleluia, a água que eu tenho para te dar nesta noite é sobrenatural, vem diretamente do céu para a tua vida. O pão é a minha palavra, diz o Senhor, e a água vem de mim, que sou a fonte na tua vida. O Senhor Jesus Cristo nessa noite está te dando pão e água sobrenatural. Então coma, beba e se levante. Ou seja, nessa noite Deus está te dando uma injeção de ânimo. Nessa noite Deus está falando para você se levantar, que Ele está te sustentando. Ele está falando: se levanta, porque eu sou o teu pão, eu sou a tua água, eu sou o teu sustento, eu sou a tua rocha inabalável, eu sou na tua vida. Levanta-te. Aleluia. Se levanta. Assim como o Senhor sustentou o profeta Elias com aquele pão, com aquela água, e ele teve força para caminhar durante 40 dias e 40 noites apenas com aquele alimento. Deus vai te sustentar para você continuar na marcha, para você continuar no arado, para você continuar a obra, para você continuar marchando. Só teve apenas 3 pessoas na Bíblia que jejuou 40 dias e 40 noites: o profeta Elias, Moisés e Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso nós vemos que é praticamente impossível alguém jejuar 40 dias e 40 noites. Mas se eles jejuaram, louvado seja Deus, foi porque eles tiveram um alimento sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode estar dizendo: mas Deus, com a luta que eu estou passando, praticamente é impossível me levantar. Com a luta que eu estou passando, é praticamente impossível colocar a mão no arado. É praticamente impossível, Deus, eu voltar a baixar. Mas Deus está dizendo: ei filho, ei filha, o pão e a água que eu estou te dando nessa noite é sobrenatural. Vai te dar força para vencer essa luta, dar volta por cima e fazer a minha obra.
montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Observe, tem pessoas que passam vento e dizem é o diabo. Nem todo vento é o diabo. Tem vento que é o crente que procura. Deus permite, porque o crente entra na caverna sem a permissão de Deus. Lembra que eu falei lá no início? Aleluia, que eu precisava falar que Deus ordenou que o profeta Elias entrasse na caverna por um tempo. Ali o Senhor ordenou. Só que agora, no capítulo 19, Deus não ordenou que o profeta entrasse na caverna. Deus ordenou que ele se levantasse, porque muito comprido seria a caminhada dele. Mas ele entra na caverna contra a vontade de Deus. Aí agora o vento, aleluia, fogo, terremoto, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso foi permissão do Senhor. E acontece nos dias de hoje. Deus permite o crente passar por vento, por prova, porque quer entrar na caverna sem a permissão dele. E se nessa noite tem crente na caverna, ou pensando em entrar dentro dela, Deus está falando: sai para fora, Elias, sai para fora, Elias, porque eu não te ordenei entrar na caverna. Sai para fora para me acalmar o vento, para acalmar a tempestade da tua vida. Sai para fora, coloca a mão no arado, vai te fazer a minha obra, e eu vou te mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu acalmarei esse vento, essa tempestade, e falarei contigo numa voz mansa e suave ao pé do teu ouvido. Glória. Maravilha. Louvado seja Deus. Mas sabe outra coisa que Deus também fala aqui? Que tem pessoas que ficam procurando Deus em meio à multidão. Tem pessoas que ficam procurando Deus quando tem as horas da bateria, dos instrumentos, hinos de fogo. Tem pessoas que ficam procurando Deus quando tem um pregador de fora, quando tem um levita de fora. Tem pessoas que procuram Deus quando diz vai ter um pregador que revela até a identidade. Tem pessoas que procuram Deus quando diz a igreja vai ter festividade, vai ter cheio de gente de fora, vai ter pregador de fora, vai ter levita de fora, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí as pessoas ficam procurando Deus, só que muitas das vezes Deus se faz presente apenas no meio de 2 ou 3 que reúnem o nome dele e fala no sussurro, no pé do meu e do teu ouvido. É o que Deus está falando, é que não precisa multidão, não precisa pregador de fora, não precisa levita de fora, não precisa festividade, não precisa o som da bateria dos instrumentos para ele falar contigo. O que precisa é você, aleluia, abrir os seus ouvidos espirituais, estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus fala também de forma mansa e suave. Deus não só fala no meio de multidão. Deus não só fala no meio de barulho. Deus não só fala com o pregador de fora. Deus não só fala com o levita de fora. Muitas das vezes o menorzinho da casa, o menor da casa de Jessé, é quem Deus está usando para falar da casa. Aí porque a igreja muitas das vezes está procurando, aleluia, Deus no lugar errado, no momento errado, passa despercebido e não escuta Deus falando. Louvado seja Deus. O outro dia o irmão Arlindo, ele esteve louvando o hino aqui em toda a simplicidade dele, mas Deus falou comigo tremendamente através daquele louvor. Foi um louvor que muitos aqui saíram até comentando que foi um louvor forte, simples, acredito que até antigo, mas forte. A letra do hino que ele louvou aqui foi um hino forte, aleluia. Muitos olham, não sabem louvar, é um hino antigo, é simples, mas é na simplicidade que muitas das vezes Deus quer falar comigo e contigo. Basta estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus fala conosco de várias maneiras, igreja. Deus fala através de uma pregação, através de um louvor. Deus fala através de
E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor falou com Elias, Deus está falando com o crente. O que fazes aí parado? O que fazes aí estacionado? O que fazes aí fugindo do chamado? O que fazes aí se escondendo do meu chamado? O que fazes aí, Elias? Se levanta, Elias. Sai para lá fora da caverna, Elias. Pode fazer a obra, Elias. Eu tenho uma ordem para ti, Elias. A obra ainda está de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribando os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só em busca da minha vida para martirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Aleluia. Vem unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi. Aleluia. Ungirás rei de Israel, também a Eliseu, filho de Safate de Abel. Aleluia, meu lar. Ungirás profeta em teu lugar. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que aleluia, entra na caverna sem a permissão de Deus e pensa que é só ele que passa por prova, é só ele que passa por luta, é só ele que passa por dificuldade. Ah, missionária, tu não sabe a minha luta, por isso que tu está falando. Ah, pastor, tu não sabe a minha luta, por isso que tu está falando. Ah, pastora, tu não sabe a minha luta, por isso que tu está falando. E fica nessa, mas entenda uma coisa: todo mundo passa por luta, todo mundo passa por prova, todo mundo passa por dificuldade. O crente que é crente passa por lutas e provações. Se tiver um crente dizer eu não passo por luta, é porque ele não é crente de verdade. Tem uma coisa errada na vida dele, porque o crente verdadeiro enfrenta momentos
obedeceu, aceitou o seu chamado, fez uma festa de ação de graça e seguiu o profeta Elias. Deus está falando: se alegre no Senhor, agradeça, aleluia, e aceite o chamado do Senhor na tua vida com alegria e siga o caminho de Jesus Cristo e não pare. Amém, igreja? E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu convido pelo Robson para estar aqui na frente. Vamos estar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus, para que possamos estar orando, abençoando o servo de Deus que já é abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não tenha pressa, irmão, de sair da casa de Deus. Louvado seja Deus. A batalha é grande, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a missionária Selma também nesta noite por esta palavra forte. Querido Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és Deus e fora de Ti não há outro. Senhor, neste momento, meu Pai, aqui está o Teu filho, Teu servo, meu Deus, diante da Tua presença, que aniversariou, Senhor, no dia de hoje, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue fortalecendo, dando graça, dando força, saúde, em nome de Jesus Cristo, a alegria dele, meu Deus, também a nossa alegria também nesta noite, ó Pai. Que o Senhor o sustente, que o Senhor continue abençoando, cuidando dele e da sua família. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos ele nesta noite, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dele nesta noite, em nome de Jesus. Vamos cantar parabéns, irmão.